Mais de 40 milhões de brasileiros sofrem com a queda de cabelo. Os números são da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E eu preciso te contar que a procura pelo transplante capilar disparou, não só por aqui, mas em outros países também. Claro que é mais comum nos homens, né, que se queixam frequentemente daquelas entradas, sabe? Que é aquela perda que avança aqui para a parte de trás da cabeça. E sobre esse tema eu vou conversar agora com a tricologista, a doutora Lana Rebouças, com a gente aqui hoje. Lana, obrigada por ter vindo, obrigada. Viu? Bom dia. Disparou a procura por transplante capilar e o que a gente pode atribuir desta procura? É uma necessidade de estar bem, de saber que o processo é muito tranquilo, né? Sim, eu sempre falo com os meus pacientes, se você pode melhorar, por que não? Né? Exatamente. A calvície realmente atinge mais os homens, mulher também tem calvície. E a procura aumentou bastante porque o homem quer se sentir mais confiante, mais bonito, né? Por meio do transplante capilar a gente consegue isso, devolver a autoestima e realmente deixar um cabelo mais bonito, natural, principalmente, né? O transplante capilar hoje, com as técnicas modernas, melhorou muito, né? O transplante, ele está muito mais moderno e bastante natural. E isso é que faz a diferença, né, Isso. Lana? E aí, no caso, quando procurar? Porque às vezes as pessoas procuram de forma muito tardia e pode complicar um pouquinho. Eu sempre falo com os meus pacientes que o momento de procurar ali o transplante capilar é o momento que está incomodando. Entendi. Tem gente que tem uma entradinha, não incomoda, mas tem gente que tem essa entradinha e já incomoda, fica olhando ali toda hora no espelho. Então, o momento de procurar o transplante capilar é quando está te incomodando. E aí, no caso, quando eu procuro o transplante capilar, que parte será utilizada para poder fazer esse transplante? Nós tiramos o cabelo da área doadora. A área doadora é uma região que não cai cabelo, que é essa região aqui da parte de trás da cabeça e das laterais. Essa região aqui, ela não cai. Então, a gente tira os cabelos de onde não cai e coloca onde precisa. E o melhor, o transplante capilar, ele é duradouro. Ele é duradouro? Ele é duradouro, ele fica aí por anos e anos. E esse processo, desde a decisão, a procura, né, do profissional, até o processo terminar, dura quanto tempo? Ou vai depender também da situação ali da pessoa? O ideal, a calvície está te incomodando. Sim. Nos procure uns 6 meses antes para a gente fazer um planejamento. Tem paciente que precisa fazer um tratamento para fortificar realmente os fios, os folículos. Então, procura a gente uns 6 meses antes para fazer o tratamento e depois a gente opera. Tem paciente, às vezes a entradinha pequenininha, procura a gente e já pode fazer o transplante. Então, cada caso tem que ser analisado individualmente. Deixa eu trazer aqui a turma que está participando conosco. Muito obrigada pela sua participação. 998-97.000 é o nosso WhatsApp. Mande a sua pergunta aqui para a doutora Lana Rebouças. Eu tenho aqui a Fernanda, ela está acompanhando o programa e ela falou o seguinte: Mônica, eu fui criada numa fazenda. Quando criança, peguei uma doença de vaca, umas feridas, e isso era muito desconhecido na época. E aí, onde ela teve essas feridas, o cabelo não cresceu. Ela tinha de 8 para 9 anos, Lana. Hoje está com 35. Tem tratamento? Porque ficou essa falha, né? Pelo que eu entendi. Existem vários motivos de falhas em couro cabeludo. No caso dela, a gente tem que analisar individualmente. Existem casos que a gente precisa fazer uma biópsia para entender o porquê que ficou essa falha ali. Certo. Porque o couro cabeludo existem várias doenças. Além da alopecia androgenética, existem outras, então a gente tem que investigar. E aí, no caso, uma mulher pode fazer transplante capilar? Porque a gente sabe que é mais comum nos homens, né? É mais comum nos homens, mas a mulher também pode fazer o transplante capilar. E na mulher a gente não precisa raspar tudo. No homem, geralmente, a gente raspa tudo. Na mulher, não precisa. É feito só naquele lugar. Só no local. E também tira do cabelo dela, da área doadora. Tira dessa mesma região, da área doadora, e coloca onde precisa. Mas, diferentemente do homem que a gente raspa, na mulher não precisa raspar. Deixa eu trazer mais uma amiga nossa, a Margarete. Ela contou o seguinte, que está na fase da menopausa e percebeu que o cabelo está caindo demais. Isso é normal? Não é? Eu queria que você ajudasse essa amiga nossa. Pode acontecer de ter um aumento na queda, mas isso tem tratamento. É muito importante a gente ver a questão hormonal, às vezes tem um estresse ali associado, alguma mudança no estilo de vida. Então, essa queda capilar tem um conjunto de fatores. E aí, no caso, a Irene está aqui, Mônica, eu queria que você falasse sobre essa questão que quando a pessoa faz o transplante, tem que cuidar para a vida
toda, porque tem gente que pensa que fez e não precisa mais dos cuidados. É isso? E quais são os cuidados, Lana? Excelente colocação. Não é? Tem que cuidar sempre. Eu falo que o transplante capilar é um reflorestamento e temos nossas plantinhas ali, o nosso jardim. Então, a gente tem que adubar. O que seria esse adubo? Tem que ser medicamentos. É muito importante também uma ida ao médico tricologista, porque a gente tem que examinar, tem que ver como está a saúde dos fios, como está a saúde do couro cabeludo, então tem que ter acompanhamento. Nos homens, a questão da queda capilar está ligada demais à questão da genética? É principalmente genético, isso mesmo. Muita gente tem pai, irmão com calvície. Então, a chance de você ter também essa alopecia androgenética, a famosa calvície, ela é aumentada. Então, é genética. E muitas vezes, olha que interessante essa colocação da Marlene, muitas vezes o homem não acredita que está perdendo cabelo. Tem isso? Você consegue perceber isso nas suas consultas? Acontece. O que eu percebo ali na consulta? Nosso paciente nos procura para fechar as entradinhas. Só que lá no exame, que eu tiro fotos, eu mostro a região da coroinha, que é essa parte de trás da cabeça. Então, eles não percebem que também está perdendo. Então, nos menores sinais de início ali de queda, no início do aparecimento das entradinhas, é interessante procurar um especialista para já fazer o tratamento. Lana, tem uma pergunta aqui também que é o seguinte, por exemplo, fez o transplante, né, com aquelas técnicas que vocês usam. E aí, no caso, o cabelo vai crescer? Como é que é esse processo? O transplante capilar é uma troca de lugar. A gente tira o fio de onde tem e coloca onde precisa. Esse cabelo, ele cai ali no primeiro mês, mas ele volta a nascer. Esse cabelo, ele vai nascendo como se fosse uma plantinha mesmo. Ele vai crescendo, se desenvolvendo. Depois de um ano, é o resultado final. E esse cabelo, ele é duradouro. E se você deixar crescer, ele cresce normalmente. É preciso disciplina, porque é um processo que vai exigir ali uma dedicação, não é? Sim, no início não pode pintar cabelo, só no iniciozinho, nos primeiros meses. Existem alguns pacientes que eu passo remédio para fortalecer esse fio, para aumentar o tempo de crescimento dele. E existem remédios também que a gente toma para engrossar os fios também. Então, tem que ter disciplina para a gente tratar dos fios. E esse transplante, ele tem método, ele tem um processo, não tem? Primeiro vocês vão retirar esse fio com todo cuidado. Isso. Queria que você explicasse um pouquinho. O transplante capilar é uma cirurgia extremamente delicada. A gente tira fio a fio. De onde tira, não nasce mais. E por que não nasce? Porque a gente está tirando da raiz. Depois, quando a gente pega esse fio, a gente coloca na área que precisa. E esse fio, ele vai cicatrizar e vai nascer. Por isso que a gente fala que esse transplante é duradouro, porque a gente tira de uma região forte, de um cabelo que não cai, de um cabelo que não sofre ação hormonal, coloca onde precisa para ter aí um cabelo muito bonito. E assim, a autoestima deles, eu acredito, principalmente deles, assim, é algo imediato, não é? Quando o cabelo está nascendo, nos nossos retornos, é um momento muito bom. Nosso paciente, ele chega feliz, a autoestima muda. Realmente, o transplante capilar transforma a pessoa. E é o que eu disse, né? Disparou a procura justamente por essa facilidade, não dói, e essa facilidade para poder transformar ali a própria autoestima. Lana, é sempre um prazer te receber, muito obrigada. Muito obrigada.